Olá, o meu nome é Breno, eu sou estudante de Engenharia Florestal da UFMG e hoje eu vou falar sobre um tema que é bastante interessante e que também é muito importante, que são as áreas de preservação permanente, as APPs. Bem, nem todo mundo sabe o que são as APPs, e é por isso que eu trouxe esse vídeo em forma de campanha para conscientizar a população da importância de se manter preservada essas áreas e dicas também de como a gente pode agir para que essas áreas se mantenham preservadas, né? Então, essa campanha ela é destinada a toda a população em geral, né, que tem contato com as áreas de preservação permanente, e principalmente aos pequenos e médios agricultores e agricultores familiares, né, que vivem em regiões onde estão localizadas a maior parte dessas áreas, né? Então, a gente vai estar falando algumas dicas, né, sobre como agir para manter preservadas essas áreas, como a gente pode estar denunciando situações, né, em que essas áreas estão correndo risco e também a gente vai entender o que se pode fazer dentro dessas áreas, né? Quais atividades que podem ser exercidas e quais não, e as margens, né, que devem ser respeitadas a partir dessas áreas, né? Então a gente vai entender melhor o que são as APPs e dicas, né, de como manter essas áreas preservadas. Então eu espero que vocês gostem dessa campanha, tá? E é para conscientizar toda a população, porque mantendo acesa a consciência, a gente consegue manter preservada as nossas áreas protegidas. Para a gente proteger as APPs que existem perto de nós, é preciso que a gente saiba primeiro o que são as APPs, né? Então, de acordo com o Código Florestal, as APPs são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então a gente vê que as APPs elas têm diversas funções que são extremamente importantes para a manutenção da vida na Terra e da biodiversidade, né? Então são elas que protegem os nossos cursos d'água, as nossas nascentes, né? A paisagem, aquela paisagem, né? Que quando a gente quer se desconectar desse mundo urbano, que a gente quer se conectar com a natureza, né? Que a gente quer ver de fato uma paisagem que tenha árvores, né? Que tenha um bom solo, né? Que tenha animais, que tenha árvores, aves, né? E a gente quer ver tudo isso, né? A gente quer se conectar de fato com a natureza, como ela realmente é. Porém, para que isso seja possível, né, para que a gente mantenha vivas nossas paisagens naturais, né, para que quando a gente olha aquela montanha e fala, nossa, que montanha linda, né, é preciso que a gente proteja as nossas áreas de preservação permanente, né? Então, para que elas se mantenham preservadas, né? Então, as APPs elas são extremamente importantes e proteger as APPs que tem perto de nós é proteger a nossa paisagem, né? Que tem perto de nós, é proteger os cursos de água que tem próximos de nós, né? E também, além disso, as APPs elas são importantes, por exemplo, para a estabilidade geológica, né? Então, a gente vai ver durante o vídeo de hoje, por exemplo, que as raízes, né, são extremamente importantes para manter o solo firme, né? Para que não ocorra, por exemplo, desmoronamentos, né? Então, tudo isso são funções muito importantes que tem as APPs, né? Os cursos de água são áreas de preservação permanente e o Código Florestal estabelece áreas em volta desses cursos de água que também devem ser protegidas e preservadas para que esses rios eles sejam de fato protegidos, né? E essa área ela vai variar de acordo com a largura do curso de água, né? Então, eu trouxe aqui alguns dados, né, que foram retirados da Agência Senado, mas que estão estabelecidos no Código Florestal, que é justamente em relação aos rios, né, aos cursos de água e as áreas que devem ser protegidas ao seu redor, né? Então, para cursos de água com menos de 10 metros de largura, nós temos que ter pelo menos 30 metros de área preservada em volta desse curso de água. Esse limite aumenta para 50 metros quando o curso de água
tem de 50 a 200 metros de largura, sendo aumentado também esse limite para 200 metros quando o curso de água tiver de 200 a 600 metros de largura, e 500 metros, né, de área preservada em volta do curso de água quando esse curso de água tiver uma largura superior a 600 metros. Então, eu trouxe aqui uma imagem que é para a gente entender melhor, né, como funciona isso, que é uma imagem que eu retirei do site WWF Brasil, que mostra exatamente essa relação, né? Então, aqui nós temos o começo do rio, que é a nascente, né? Então, na nascente, nós temos que ter uma área mínima de 50 metros de proteção em volta de toda essa nascente, né? E quando o rio, né, ele começa o curso de água, a gente vai aumentando o limite também de mata ciliar que deve ter, né, nesse rio até o final do seu leito, né? Sendo essa relação determinada pela largura do rio. Então, aqui na nascente, eu tenho 50 metros de proteção, 50 metros de mata para proteger essa nascente. Quando o curso de água ele for menor que 10 metros, né, eu tenho que ter uma área mínima de 30 metros para proteção desse rio. Quando esse curso ele atingir de 10 a 50 metros de largura, perdão, eu devo proteger essa área com 50 metros de mata ciliar, né? Então, quando esse rio atinge de 50 a 200 metros de largura, eu devo ter uma área de 100 metros protegendo esse rio, né? Que não pode ser desmatada, que não pode ser alterada essa vegetação, né? Então, aqui, quando o rio ele atinge de 200 a 600 metros, esse limite mínimo passa a ser de 200 metros de mata ciliar para proteger esse curso de rio. E quando o curso do rio chega a mais de 600 metros de largura, a área que eu devo ter de proteção para esse curso de água é de no mínimo 500 metros de largura, tá? Além dos cursos de água e matas ciliares, né, nós também temos outras áreas de preservação permanente. E para isso eu trouxe aqui para vocês essa imagem que foi retirada do site da Embrapa para exemplificar melhor quais são essas outras áreas de preservação permanente. Então, nós estamos falando das áreas, né, que são os topos de morros, montes, montanhas e serras, assim como vocês podem observar aqui na imagem. Nós estamos falando de encostas, né, com declividade superior a 45 graus, né? Nós estamos falando das nascentes, né, que a gente já viu, da mata ciliar, que vai acompanhar o curso do rio, né, que a gente também já viu que ela vai variar de acordo com a largura do rio, e também as restingas, né, que são APPs que cobrem áreas que são fixadoras de dunas e que também podem ser estabilizadoras de mangues, né, ou que são estabilizadoras de mangues. Então, são essas áreas que são áreas de preservação permanente, né? E são para essas áreas que a gente tem que olhar sempre com um olhar consciente, né? Para a gente lembrar e entender a importância que elas têm para a nossa preservação mesmo dos nossos ambientes naturais, né? Então, eu trouxe aqui, né, essas imagens, mas é claro que em cada situação a gente pode encontrar uma área de preservação permanente de uma maneira diferente. Esse daqui é só um exemplo, né? Então, proteger as APPs perto da gente, né, é muito importante. E para isso, né, a gente tem que tomar algumas atitudes, né, caso essas áreas estejam em situações de risco, né? Então, proteger as APPs é proteger os nossos recursos naturais. Portanto, deve-se preservar as matas ciliares e matas nativas, né? Não se deve poluir e nem contaminar essas áreas. Não se deve extrair os recursos dessas áreas e nem pode-se construir ou plantar culturas comerciais sobre elas, né? Não se pode plantar culturas agrícolas, exercer atividades pastoris e nem desmatar sua cobertura vegetal. Podem ser realizadas atividades silvipastoris, ecoturismo e manter também aquelas edificações que já existiam antes para aqueles que já faziam uso dessa terra antes do dia 22 de julho de 2008. Denunciando, né, essas situações, a gente consegue agir de forma a proteger essas áreas, né, que devem ser protegidas permanentemente. Mas
é claro que existem também aqueles casos, né, em que uma área que é de preservação permanente, ela já tem uma área completamente degradada, né? Às vezes não possui vegetação, né? E deveria possuir, né? Então, é possível também recuperar essas áreas, né? Mas para isso existe um custo, né? O custo ele nem sempre é tão baixo, né? E também é necessário que essa recuperação ela seja feita por um profissional capacitado, né? Uma equipe bem estruturada, né? De engenheiros florestais, ambientais e biólogos, né? Para que a gente possa, de fato, conseguir recuperar aquela área novamente, né? Então, é isso o meu trabalho, né? Essa campanha, ela é voltada para a conscientização mesmo, né? Das pessoas em relação às áreas de preservação permanente. E eu espero que vocês tenham gostado da campanha. Eu espero que realmente tenha feito alguma diferença, né? Para aqueles que ainda não conheciam muito bem sobre o que são as APPs, né? E que agora vocês possam entender mais a importância de se preservar essas áreas. Então é isso. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. E aqui estão as referências que foram utilizadas para fazer o trabalho.